Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovado carinho e desde já agradecendo a presença de todos para juntos refletirmos sobre mais um tema da nossa doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: não fossem as dificuldades que enfrentamos diariamente e talvez ainda continuássemos espíritos simples e ignorantes. Cada dor e cada desilusão guardam em si mesmas todo o nosso potencial de superação, advindo da fé em Deus e em nós mesmos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema quando a fé é testada. Analisando este título, identificamos quando como um advérbio de tempo, o marco temporal. Fé como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, digamos que é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução, tal como nos ensina o benfeitor Emmanuel no capítulo 6 da obra Pensamento e Vida. E, finalmente, a palavra testada, substantivo resultante do verbo testar, que neste contexto implica, em dar testemunho. Como devemos considerar a fé segundo a doutrina dos Espíritos? Quando utilizamos a palavra fé nos sites de busca sobre este tema, relacionado à doutrina dos Espíritos, encontramos 115 publicações espíritas que abrangem o assunto fé e 88 citações e aforismos também relacionados à fé. E isso por si só indica a importância do assunto. Mas vejamos 4 assertivas de Jesus, por ele pronunciadas durante sua passagem terrena, em relação à fé. Primeira assertiva, disse o Mestre: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: percebemos que o Mestre então nos esclarece que a fé é algo que, quando minimamente aplicada, produz resultados notáveis,
Evidentemente que isso é uma metáfora. Mas os resultados notáveis são os resultados de transformação da própria criatura humana. Numa segunda vez, Jesus disse: tende fé em Deus. Esta fala está contida lá na descrição evangélica da figueira que secou e indica claramente que o poder da fé é ilimitado, mas que é preciso que nós a tenhamos inicialmente em Deus. E fé é entrega. É entrega do coração e da mente. Numa terceira fala, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Esta fala está relacionada à cura da mulher hemorroíça. E esta citação encerra dois elementos singulares e importantes. O bom ânimo, ou seja, a permanente esperança de que dias melhores sempre virão, e novamente o poder da fé, capaz de curar uma enfermidade física. Todos nós conhecemos do esforço daquela mulher para se aproximar de Jesus e tocar-lhe a ponta da túnica. E numa quarta fala, o mestre disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aqui o contexto é o do anúncio da negação de Pedro, por ocasião da última ceia, quando Jesus revela que ele haveria de morrer, que ele seria crucificado, e os apóstolos ficam todos meio perdidos com a revelação, e Pedro, cheio de entusiasmo, diz: não, Senhor, nós iremos contigo até o fim, morreremos por ti. E aí ele já aproveita a circunstância da fala de Pedro para dizer que o próprio Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas o que chama atenção é que, mesmo sabendo que ele iria ser negado por um amigo querido, porque Pedro era um amigo muito querido de Jesus, Jesus assevera que vai pedir ao Pai para que fortaleça a fé de Pedro, não obstante ele claudicar na sua fé no episódio da negação. Em uma bela mensagem publicada no Reformador de 16 de maio de 1936, portanto há mais de 80 anos, e presente no capítulo 12 da obra mediúnica Palavras Sublimes, o espírito Ferraz de Macedo assinalou com propriedade um breve texto sobre a fé absolutamente importante. Ferraz de Macedo disse: a fé persiste, constantemente nova, rejuvenescida a cada hora que passa, transpondo as barreiras dos anos, imortalizada, porque é emanação divina que o espírito assimila e absorve. Não desabrocha no mundo, é dádiva de Deus aos que a buscam. Simboliza a união da alma com o que é divino, a aliança do coração com a divindade do Senhor. Eu achei muito bonita esta colocação do espírito Ferraz de Macedo. A gente observa que esse colaborador espiritual coloca a fé como algo que precisa ser buscado em Deus.
E a esse propósito, então, é que eu considero a fé como um instrumento que mede a distância entre o homem e Deus, numa interpretação inversamente proporcional. O que isso significa dizer? Que quanto maior for a distância entre o homem e Deus, menor é a fé humana. Quanto menor for a distância entre o homem e Deus, maior é a fé humana. E você deve estar curioso, por que fé humana? Porque nós temos a fé divina, que é inclusive objeto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Francisco Xavier, que não é o nosso Chico Xavier, no capítulo 65 da obra Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, numa mensagem datada de 1º de setembro de 1931. Daqui a 7 anos completará 100 anos, um centenário desta colocação do Espírito Francisco Xavier, que está lá nessa obra, no capítulo 65 dessa obra, Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. O que disse o Espírito colaborador? Num futuro não longínquo, veremos constituída a nova fé de que se nutrirá a alma humana. Será a fé maravilhosa que confia, espera e crê. Deus não será adorado nos ídolos de pedra. Será amado no santuário dos corações. Na realidade, o Espírito Francisco Xavier está indicando que aquela ideia de se fazer adoração aos ídolos de pedra, aos santos da Igreja Católica, presente em todas as igrejas e catedrais, presente nas casas das pessoas. O Deus não seria mais adorado nesses ídolos de pedra, mas seria amado no santuário dos corações. Ou seja, haveria uma aproximação total e completa da criatura humana para com Deus. Mas o que chama atenção nesta pequena frase do Espírito Francisco Xavier é que existem 3 palavras, 3 verbos importantes que nós devemos considerar. Que verbos são esses? Confiar, esperar e crer. O que ele diz? Será a fé maravilhosa que confia, espera e crê. Talvez, em tempos odiernos, tenhamos uma certa dificuldade em colocar em prática esses verbos. Confiar, esperar e crer. Dadas as circunstâncias adversas que nos cercam. Objeto, muitas vezes, das manchetes sensacionalistas, da exploração do mal em toda a sua extensão. Como se as pessoas que isso fazem quisessem nos dizer, ou desejassem nos dizer, que é assim mesmo. Quando nós sabemos que não é. O espírito George, que foi bispo de Périgueux, na França, através da médium senhora Casimajou, na cidade de Bordeaux, e que está publicado esta comunicação mediúnica na Revista Espírita, ano 5 de fevereiro de 1862, afirmou numa breve dissertação, falando da fé: sou a irmã mais velha da esperança
e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro, nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho, cujos jatos cintilantes se refletem no fundo de vossos corações, e vos comunico a força da vida. Mas o Espírito Jorge diz mais. Dizem entre vós que transporto montanhas. Eu, porém, vos digo, venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Uni-vos a mim, venho convidar-vos, sou a fé. Reconhecem-me por meus atos. Ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para longe de vós as influências enganosas e vos conduzo a Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde abrigar-vos sob a minha bandeira. Sou poderosa e forte. Eu sou a fé. Eu achei esse texto belíssimo. Principalmente quando o Espírito Jorge diz que a fé coloca todos nós à prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Ou seja, aquele que tem fé, fé em Deus, fé em si mesmo, fé no transcendente, que compreende o sentido da vida, ele é capaz de passar pelos sofrimentos físicos e morais com menos dor, com mais dignidade. E olha que o Espírito diz que a fé comunica para cada um de nós a força da vida. E aí coloca uma série de consequências naturais que todo aquele que desenvolve a sua fé pode receber como dádiva divina. Ela ilumina as inteligências, aquece e fortalece os corações, leva para longe aquelas influências enganosas e nos conduz a Deus na medida em que nós aperfeiçoamos o espírito e o coração. E o Espírito Jorge termina dizendo, falando em nome da fé, sou poderosa e forte. Mas uma pergunta devemos todos fazer. Quando a fé é testada? Eu digo que seria uma ingenuidade da nossa parte pensar que a fé não é testada a todo instante. Aliás, eu digo mais, o viver na existência terrena já é um grande teste. Por quê? Porque convencidos de que somos espíritos imperfeitos, presentemente reencarnados para as devidas correções morais, cujos equívocos que nós praticamos se perdem na linha do tempo, nós devemos admitir que todos, indistintamente, seremos submetidos ao cadinho da purificação,
O que é o cadinho da purificação? São todos os desafios e vicissitudes terrenas pelos quais teremos que passar. São as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas em busca da perfeição espiritual. Nós estamos reencarnados exatamente para isso, para dar lustro ao espírito, para retirar estas placas que representam as imperfeições e que estão aderidas ao espírito. Tal como a ferrugem se agarra ao casco de um navio afundado. O navio não afunda na segunda e terça-feira já está enferrujado. Claro que não. É um processo que demanda tempo, como tem demandado tempo as nossas dificuldades espirituais em função dos múltiplos equívocos e imperfeições que amealhamos a cada existência. Não nos esqueçamos que nos diferentes laboratórios das provações a que nos vemos submetidos, e você pode perguntar que laboratórios são esses? A família, o trabalho, a vida social, a própria casa religiosa. Esses todos são laboratórios das provações que a gente deve enfrentar. Mas a cada enfrentamento, nós vamos conquistando, em cada reencarnação, um pouco de lustro na estrutura espiritual. Exatamente pela remoção daquelas placas enegrecidas de que eu falei anteriormente, das imperfeições construídas pela teimosia, pela falta de conhecimento, pelas escolhas mal conduzidas, usando aquela comparação que eu fiz com a ferrugem no casco do navio afundado. Para melhor compreendermos este assunto, quando a fé é testada, eu peço-lhes permissão para apresentar o capítulo 5 da obra Companheiro. Companheiro é uma obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, e esta obra tem um capítulo 5, intitulado Ânimo e Fé. Olha que combinação bacana, ânimo e fé. E o Emmanuel diz assim: a existência pode ter sido amarga. Então você para e olha tudo que te aconteceu nessa existência e diz: poxa vida, quanta dureza, quantas amarguras. E ele diz mais: espinheiros talvez se te estendam no caminho. Caíste provavelmente algumas vezes e outras tantas te reerguestes, à custa de lágrimas. Será que já passamos por isso? Seguramente sim. Sofreste perseguição e zombaria. O mundo terá surgido aos teus olhos, por vasto deserto. Anotaste a força da morte, que te subtraiu a presença de entes caros, entes queridos. Então, Emmanuel está apresentando uma série de circunstâncias e situações que todos nós, invariavelmente, passamos. Mas ele diz mais: viste a deserção de companheiros, renegando-te os ideais. Seres queridos ignoraram-te os propósitos de elevação. Varaste crises em forma de fracassos aparentes. Tiveste menosprezo por parte de muitos daqueles aos quais te confiaste. Ouviste as palavras esfogueantes dos que te condenaram sem entender-te. Palmilhaste longas áreas
de solidão. Passamos por isso ou não? Mais uma vez, o benfeitor apresenta uma série de circunstâncias, de situações que se tornam verdadeiras crises para cada um de nós. Principalmente quando nós não somos compreendidos, não somos entendidos. Isso magoa e machuca muito as pessoas de uma forma geral. Mas o Emmanuel diz ainda: perdeste valores que consideravas essenciais à sustentação dos empreendimentos que te valorizam as horas. Ou seja, a criatura de tanto apanhar, de tanto sofrer os reveses da vida, acaba desistindo, acaba abrindo mão de tudo aquilo com o qual ela erigiu aquele ideal. Sofre as tribulações, suporta os conflitos, atravessa as dificuldades e tentações. E aí ele vai fazer então o fechamento, depois de elencar todas essas adversidades, ele vai fazer um fechamento que eu digo glorioso. Ele diz: entretanto, por maior seja a carga de provações e problemas que te pesam nos ombros, ergue a fronte e caminha para sempre, trabalhando e servindo, amando e auxiliando. Que inclusive foi tema de uma palestra no mês de abril, aqui nesta casa. Porque ninguém, nem circunstância alguma, te podem furtar a imortalidade, nem te afastar da onipresença de Deus. Então nós temos que superar aquela antiga mania ou maneira em que nós achamos que a nossa cruz é a mais pesada, que é de todo mundo. Aquela síndrome do coitadinho que muitas vezes a gente experimenta ante as dificuldades da vida. E ele dá uma receita. Ele não diz pra gente parar, ficar no canto, chorar, não. Ergue a fronte e caminha para frente. E dá o remédio ideal. Trabalhar e servir, amar e auxiliar. Que vai ser, sem dúvida alguma, um grande receituário para os nossos momentos de dificuldade da existência. A gente percebe, então, que nesse elenco que ele apresenta, o Emmanuel, em todas as circunstâncias apresentadas, a fé é duramente testada. Duramente testada. Mas ele, no final, assinala algo importante. Olha, por maior que seja a carga de provação, de problema, por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu sofrimento, por maior que seja a tua dor, por tudo aquilo que estás sentindo, não esmorece, ergue a fronte, caminha para frente. Não adianta ficar com a síndrome do coitadinho. Caminha, trabalha, ama, suporta, auxilia, serve. Esses verbos todos são verbos redentores das nossas dores espirituais. Agora, nós só conseguiremos erguer a fronte e caminhar para frente se tivermos fé em Deus e em nós mesmos. Em relação a esse assunto fé, vale a pena também recordar o benfeitor Emmanuel numa outra obra. O nome da obra é Alma e Coração. O capítulo é o de número 36 e o título do capítulo é Em Matéria de Fé. E nesse capítulo, o Emmanuel nos ensina
que 4 verbos são essenciais em relação à fé: conservar, cultivar, falar e respeitar. Conservar, cultivar, falar e respeitar. Como é que nós podemos compreender cada verbo desse em relação à fé? Nós conservaremos a fé quando nós aprendermos a agradecer todas as bênçãos concedidas pelo Pai Supremo no curso de nossas múltiplas reencarnações, especialmente na presente existência. O obrigado, Senhor, é fundamental. A compreensão de que a dificuldade é uma bênção. Não esqueçamos que em nosso Evangelho nós temos uma frase famosíssima: a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Cultivaremos a fé quando cooperarmos com os outros, com os benefícios e as potencialidades que todos nós recebemos da divindade. Benefícios e potencialidades esses que são desenvolvidos com base na fé que nos sustenta. É a fé de cada um de nós que vai colaborar no desenvolvimento dessa faculdade cooperativa que todos nós devemos ter. Falaremos da fé quando descobrirmos nela a escola preciosa, para que não desfaleçamos nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de nós, procurando sorrir ao invés de chorar. Naqueles dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes nos esmoreçam na boca, desapareçam. E respeitaremos a fé quando reconhecermos nela um tesouro de energias à nossa disposição, na experiência cotidiana, conferindo-nos a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem da esfera íntima e do âmago da nossa própria casa. O dever de casa precisa iniciar com a família. Lá nós realizaremos o que Emmanuel chama de prodígios de amor. Pelo entendimento, pela compreensão, pelo perdão, pela aceitação, pela paz, pela harmonia. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, farei desta vez uma conclusão bem enxuta, bem pequena, bem objetiva, que eu fui buscar no versículo 22 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Disse o apóstolo dos gentios: se tens fé, tem em ti mesmo perante Deus. A fé começa em cada um de nós. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!